Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Então vamos lá, a palavra do Senhor lá em Romanos 12, 2, todos acharam? Fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse dia que se inicia, Senhor, na Tua presença. Queremos que a Tua presença está aqui, o Teu Espírito Santo está aqui, então que nesse momento a Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que Tu deseja entregar para a Tua igreja seja feita conforme a Tua vontade, que não seja mais eu, mas seja o Teu Espírito Santo falando com cada um aqui. Cada um veio com as suas necessidades, com seus motivos, Senhor, emocionais, de coração, e eu creio que ninguém vai sair daqui sem ter uma palavra Tua, de uma mudança que vai acontecer a partir de hoje. Nós cremos nisso, cremos no poder da Tua palavra, por isso te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra nos traz um conselho, um pedido, uma orientação, para que a gente não se corrompa com as coisas do mundo, mas busquem viver a vontade de Deus sobre nós. Isso me fez pensar sobre uma coisa que muitas vezes nos esquecemos. Por mais que passamos tempo longe da palavra do Senhor, por mais que rejeitamos aquilo que o Senhor quer para nós como propósito de vida, nossas escolhas, os caminhos que muitas vezes escolhemos trilhar longe do Senhor, isso nunca anula a vontade de Deus sobre nós. Porque a vontade de Deus sobre nós é uma única, que a gente viva conforme o propósito dEle, que a gente seja feliz, próspero, forte, vivendo através da palavra, do Evangelho. Isso não muda, o Senhor quer isso para nós. Independente das nossas escolhas, é isso que Ele quer. As nossas escolhas não mudam a escolha dEle para nós. Mas isso depende de uma decisão. Decidir viver a vontade de Deus sobre a nossa vida. E o quanto é difícil tomarmos decisões. E aqui essa palavra nos remete à lembrança de algo muito importante. Tomarmos a decisão certa. Porque muitas vezes quando preferimos não opinar, preferimos passar para alguém o direito de escolher por nós, isso não quer dizer que não estamos tomando decisão, isso também é uma decisão. Você não se posicionar naquilo que você deseja, já é uma decisão. Você deixar que alguém escolha por você, tome a decisão por você, não te anula a responsabilidade da decisão. Você já decidiu, alguém levantou alguém para tomar a decisão por você. Isso já é uma decisão. A decisão na nossa vida existe. Mesmo quando não fizemos nada, já decidimos ficar parado. É uma decisão. Quantas vezes, eu falo por mim que sou casado, quantas vezes a minha esposa pergunta, onde é que nós vamos no final de semana? Onde é que nós vamos comer? Porque crente adora comer, né? Onde é que nós vamos comer hoje? E aí eu fico naquela assim, sei lá, decide aí, vê o que tu quer. E aí ela escolhe, aí quando chega num lugar eu fico triste porque não era onde eu queria. E ainda fico bravo com ela, porque ela não escolheu o que eu queria, mas eu nem falei, eu nem decidi, não foi eu que tomei a decisão. Deixei por ela tomar. E aí pago o preço de ir para algum lugar ou fazer alguma coisa que eu não gostaria, porque eu terceirizei a decisão, mas aquilo já foi uma decisão. Eu decidi passar por alguém na responsabilidade de tomar a decisão da minha vida. E muitas vezes decidimos literalmente não nos posicionarmos naquilo que o Senhor espera que a gente faça, e aí as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, e a conta ainda sobra para o Senhor. Mas Ele sempre diz que a vontade dEle é a boa, perfeita e agradável. Ele já está na palavra, não tem como errarmos se decidimos viver conforme a vontade de Deus para a nossa vida, mas muitas vezes não decidimos. Não tomamos a posição de caminhar conforme Ele quer para a nossa vida. E isso não deixa de ser uma decisão.
decidimos nos moldar pelas coisas do mundo, vamos começando a nos encher das coisas que o mundo começa a dizer para nós como verdade, e nos acostumamos com isso. Por muito tempo é prazeroso, até que comece a dar algo errado, você começa a achar que foi a melhor decisão. As coisas dão certo, você prospera, você começa a ser bem reconhecido, as pessoas gostam de estar com você, porque você tem coisas interessantes para dar, porque na vida, no mundo, as coisas são muito envolvidas na questão do interesse. É o interesse. As pessoas no mundo ficam perto de você porque há algo em você que a interessa. Vivemos uma troca de interesse. Quando vivemos fora da vontade do Senhor para a nossa vida, vivemos uma troca de interesse. Eu só faço porque eu vou receber algo em troca. Mas quando vivemos a vontade de Deus sobre nós, fizemos algo para alguém, porque para nós já foi dado algo especial, que é a salvação. O nosso prêmio já recebemos e fizemos sem esperar nenhum tipo de recompensa, porque a nossa recompensa já recebemos em Cristo Jesus. Mas quando vivemos a vontade do mundo é que ficamos escravos de receber algo. Eu faço por alguém porque eu preciso receber algo. Eu estou com aquela pessoa porque ela é influente, vai me ajudar em algumas coisas, vai abrir algumas portas para mim, e aí eu preciso estar perto dela. Não gosto. Muitas vezes a gente ouve, pessoa insuportável, ou pessoa difícil, mas não se afasta daquela pessoa, porque aquela pessoa a favorece de alguma coisa. Eu gosto de ter aquele tipo de amizade, porque tem dinheiro, então muitas vezes eu estou meio quebrado, e aí eu saio com ele, show de bola, me paga as coisas, balada e bebida, e me dá presentes bons, e entramos em relacionamentos que nos trazem algum favorecimento na questão financeira, ou por algum prazer momentâneo, e paramos de analisar a verdadeira vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tudo aquilo que precisamos já está em Cristo Jesus. Você não precisa estar com alguém para que alguém abra as portas para você. Cristo Jesus, a palavra dele é a chave que abre todas as portas. Em Cristo Jesus não há nada que está fechado para você. E se tiver algo fechado, não tem nem nada que se permaneça fechado, porque o Senhor é o que abre. Você não precisa andar com alguém para esperar que alguém te dê alguma coisa, algum presente, algo que relacionado a finanças, a alguma influência, porque tudo isso você recebe através de Cristo. E Cristo, vivendo em Cristo, nós vivemos sem dever favor a ninguém, porque Deus nos dá de graça, fez de graça, é a graça dele que transforma a nossa vida. E aí, quando entendemos isso e começamos a viver a vontade do Senhor, começamos a fazer isso, e é tão bom viver assim, que começamos a oferecer para outras pessoas. E você oferece sem esperar recompensa. E quando você vive a verdadeira vontade de Deus, você não se entristece mais quando não recebe recompensa. Porque no mundo, sim, quando fizemos algo para alguém e a pessoa não nos dá valor, a gente entristece, não quer mais andar junto. Não dá valor para mim mesmo, é sempre assim. Eu toda a vida ajudando, mas não quero mais, não quero saber mais. Mas quando vivemos em Cristo Jesus, a vontade dele é que vivemos em amor, em você não desiste, você não para, você não se cansa de ajudar, porque você vem para casa feliz e contente, porque a recompensa o Senhor derrama no teu coração quando você faz algo para alguém. Independente da resposta que você recebe da pessoa ou não, a tua recompensa já está no coração. É uma alegria, uma paz que excede todo o entendimento. E isso só está em Cristo Jesus. Mas quando vivemos isso, como vivemos isso? É uma decisão. Precisamos decidir, literalmente. Eu convivo com gente na minha família que, eu vou ver o que faço, não é o momento, eu vou pensar. Final de semana agora, né? Ainda estamos no final de semana, eu esqueço, porque a gente que trabalha na igreja acaba não tendo mais ponto de referência de final de semana. A gente está sempre aqui, e glória a Deus por isso, né? Mas essa semana, estava ouvindo os familiares conversando, a minha mãe falando que vai se batizar, enfim, aí tinha algumas pessoas dizendo, olha, pensa bem, o batismo é uma decisão muito complicada, tem que pensar bem antes de fazer, né? A gente tem que mudar muito de vida para fazer, olha, toma cuidado. E as pessoas esquecem que viver em Cristo é a decisão de viver dele que traz as mudanças, e não é a mudança que vai me levar a uma decisão. Por que as pessoas demoram a viver em Cristo? Porque acreditam que tem que se consertar, porque
O amor de Cristo nos constrange dos nossos erros, das nossas falhas, do que a gente faz de errado, mas nos constrange de uma maneira que Ele vai nos consertando aos poucos. Mas o Senhor nunca disse: estejam todos prontos e preparados e limpos para me buscar. Ele espera que nós buscamos Ele todo o tempo do jeito que nós estamos. A porta dele está aberta a todo o tempo para que todo aquele que crê busque Ele de todo o coração. E aí, quando a gente quer viver em nós a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, a gente vem do jeito que a gente está. É a decisão de estar com Ele, é a decisão de viver a vontade dEle sobre a minha vida que me traz as mudanças. E aí você vai mudando aos poucos. Mas nós estamos tão acostumados a ser cobrado pelo mundo, o mundo nos cobrando uma postura, um comportamento, um jeito de falar, um jeito de fazer, um jeito de ir ou de voltar, e aí a gente está tão acostumado a ser cobrado que a gente espera que Deus nos espere na casa dEle para nos cobrar uma mudança imediata. E Ele só precisa numa decisão, a decisão de fazer conforme a vontade dEle. A vontade dEle, é a vontade dEle, é a decisão. Quarta-feira, quando eu pregava aqui, eu falava sobre a igreja se mover, né? Precisamos mover. Eu vou falar isso hoje na palavra, mas vou antecipar porque cabe nesse momento. A gente passa muito tempo nos comovendo. Nos comovemos demais. E isso acontece porque somos seres humanos, as coisas impactam o nosso coração quando a gente vê um sofrimento, alguém passando por necessidade. Só que a igreja se acostumou, como o mundo, a se comover. Se comover é fácil. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou chorão. Se eu não chorei até aqui, os visitantes que estão nos visitando hoje, não se assustem, porque daqui a pouco eu choro, porque eu sou chorão. É fácil a gente se comover, mas o Senhor espera a nós uma comoção verdadeira, que a comoção verdadeira de Cristo faz com que a gente se movimente. Chorar por alguém que está passando necessidade é fácil, mas o Senhor espera que, mesmo chorando, mesmo comovido, você se movimente a levar ajuda para aquele que precisa. A comoção do Senhor gera movimento, o Senhor espera que a gente se movimente. O Senhor nunca abençoou alguém que ficava parado. É o movimento, é a decisão de fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça, viver a vontade dEle sobre nós. A vontade dEle é que a gente se movimente. Vá a toda a terra, pregue a todo aquele que precisa ouvir o Evangelho, pregue o meu Evangelho, pregue o meu Evangelho. E pregar o Evangelho do Senhor não é ficar sentado em casa, porque senão você vai pregar sempre para as mesmas pessoas. Você tem que ir para a rua. Pregar o Evangelho, o que é? Muitas vezes não é pegar a palavra do Senhor e começar a ler no meio da estrada. Pregar o Evangelho é ir lá, se sensibilizar, ter empatia, chegar perto, se aproximar, perguntar qual a dificuldade, ajudar. Às vezes ajuda, irmão, é um abraço, é um sorriso. É mandar uma mensagem para alguém que faz tempo que você não vê. É ligar para alguém que às vezes precisa ouvir a tua voz. Pessoas que precisam ouvir a voz de alguém porque acham que estão sozinhos em casa, mas através de uma ligação tua, de uma mensagem do WhatsApp, elas começam a sentir no coração o amor de Cristo que vai ser lançado através da tua vida. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, boa, perfeita e agradável. Fazemos a coisa para aquilo que Ele nos chamou, que é pregar o Evangelho. Mas tudo isso está ligado a uma decisão, eu quero fazer. E aí a decisão nossa, muitas vezes, se paralisa por causa da capacidade. Senhor, eu não tenho capacidade. Vocês sabem que quando eu prego aqui, eu sou bem aberto com vocês, né? E eu acredito que está dando certo, porque estão me dando espaço para pregar ainda, né, pastor Lino? Se eu pensar na minha capacidade... O pessoal que tem mais intimidade comigo aqui, que estava lá atrás, os cooperadores, sabe, o medo que eu estava lá, que a vontade era correr e nem subir. Porque até subir aqui, eu vivo pela minha capacidade, e a minha capacidade diz que eu não poderia subir aqui para falar com vocês. Mas quando eu decido, Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, eu tenho medo, Senhor, eu acho que não vai dar certo, mas eu creio no Teu poder sobre a minha vida, então, crendo nesse poder, eu vou. E aí, quando eu decido e me movimento a fazer, o Espírito de Deus desce sobre a minha vida e acontece. Mas isso não é privilégio meu, irmão, isso não é privilégio de ninguém que sobe aqui, isso é privilégio nosso, é da igreja. O Senhor, a vontade do Senhor está para todo mundo. Se nós começarmos a não viver a vontade de Deus porque não temos a capacidade, e o problema da igreja é pensar na capacidade, quando eu estiver pronto. Quando eu souber cantar, quando eu souber, olha, aí o céu segura, porque a hora que eu fazer uma aula de canto, mas nunca faço,
A hora que eu começar a pregar, a hora que eu for levantado a pastor, a hora que eu receber o ministério, o Senhor já te deu um ministério. O Senhor já te levantou como pastor, como pastora, como ministro, como evangelista. É isso, nós já fomos levantados em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para pregar o evangelho e Ele não disse que era só o pastor, Ele disse todos nós temos que pregar o evangelho. E isso é viver a verdade do Senhor na nossa vida. A vontade dEle se manifesta através de uma decisão. Senhor, por mim eu não tenho capacidade, mas eu creio na manifestação do Teu poder sobre a minha vida, e onde eu sou fraco, o Teu poder se manifesta. Essa é a verdadeira pregação do evangelho. As pessoas que te conhecem, sabem a tua história, sabem que de você não sairia, não conseguia. Não, ele não. Como é que ele está fazendo aquilo ali? Eu conheço. Ele não tem aquela capacidade, ele não era assim. Como é que está acontecendo? Tem algum segredo ali. E aí essa curiosidade começa a chamar as pessoas para perto de você, e as pessoas começam a perguntar: o que está acontecendo? Eu decidi viver a vontade de Deus sobre a minha vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí as coisas começam a caminhar. Ah, pastor, então se eu viver a vontade de Deus, está tranquilo, eu vou largar meus problemas, é isso que eu preciso? Porque, olha, estou passando por umas aflições, uma situação difícil aí, só está acontecendo coisa complicada na minha vida. O Senhor nunca disse que enquanto estivermos nele, e isso seria um segredo para que a gente não passasse por aflições, Ele sempre falou que passaremos por aflições. Mas diferente do mundo, a gente vai passar por aflições, a gente não vai viver nas aflições. Ele disse que passaremos por vale de sombra e de morte, eu sempre repito isso, Ele sempre falou, nós passaremos, nós não viveremos no vale. Nós passaremos pelo deserto, mas nós não fomos feitos para viver no deserto. Ninguém vai construir uma kitnet para você no deserto, irmão, fica tranquilo. O máximo que você vai passar é umas noites lá deitado num colchonetezinho, mas o Senhor não te fez para ficar lá. Se Ele te levou para lá é porque Ele está te forjando em alguma coisa. Existe alguém que precisa ouvir um testemunho forte na vida, e Ele sabe que essa pessoa está no teu ciclo de amizade, e Ele vai usar você para dizer: ei, eu estive lá e saí, e o mesmo Deus que me tirou vai tirar você. É a vontade de Deus para a nossa vida. Mas só que a gente precisa parar de se comover, e a maior comoção da igreja é com ela mesma. Quantas vezes a gente fica em casa? Eu me incluo nessa. Quem prega aqui, quem é pastor, pastor Eli, pastora Liliane, pastora Juliana, sabe? Quem prega é o que apanha primeiro com a palavra. Quantas vezes eu fico em casa, é igual aquele desenho hard, né? Vida, azar, porque eu. E aí o Senhor fica esperando. Aí fica olhando lá de cima, certo? Fica pensando assim: Jean, já está tudo pronto para te entregar, meu. Só preciso que tu se levante, para de chorar e se levanta, vai. Para de reclamar, mas se movimenta, vai, faz as coisas. E o Senhor olha para a sua igreja e diz: olha, eu já estou com tudo pronto para entregar para você. A tua bênção está ali na frente, mas ali na frente, para chegar ali na frente, você precisa se movimentar, porque o Senhor não vai pegar o que é teu e te entregar na mão, irmão. Ele te entrega na mão no momento do movimento, enquanto você está fazendo as coisas, crendo, tendo uma fé que vai acontecer. Você não está vendo. Você não está vendo nada, teus olhos físicos não estão vendo, mas o teu espírito sabe que o mover de Deus vai acontecer. E aí você faz, você vai, você não para de fazer, você vai se movimentando e o poder de Deus vai se manifestando na tua vida. Em pequenas coisas você vai vendo o mover de Deus, coisas que você achava que não ia acontecer, começam a acontecer. E aí você começa a sentir um fogo que não te queima, igual a sarça. E aí aquele fogo te queimando, é uma emoção, tu não é destruído, porque o fogo de Deus veio para nos queimar, para que a gente pregue o Evangelho com força, com a certeza que a palavra de Deus modifica, restaura, traz de volta tudo aquilo que estava perdido. É o Senhor que tem esse poder. E Ele faz através da nossa vida, a partir da hora que a gente tem no nosso coração, que a gente vive a vontade de Deus sobre a nossa vida, crendo que o poder não é nosso, o mérito não é meu. Eu subir aqui para pregar para vocês não é mérito mesmo. Quando eu desço essa escada, eu volto a ser o Jean. Mas quando a gente decide: Senhor, eu vou viver a Tua vontade sobre a minha vida, eu não estou entendendo nada, eu não tenho capacidade para fazer nada, mas já que és Tu que estás pedindo, eu vou. E aí as coisas acontecem. É assim, sempre foi assim. Eu fiz um esboço aqui de 60 páginas e preguei até agora, não usei nenhum esboço. Deus é bom, né? Meu Deus do céu.
Tem coisas que a gente tem que são sinais de que a gente está vivendo a bondade de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Tem coisas que a gente necessita fazer para que ela se manifeste. E de tantas, né? Se a gente for ler a palavra do Senhor, tem tantos sinais, tem tantas coisas em nós que identificam que a gente está vivendo a vontade de Deus. Mas eu separei 6 aqui para que a gente guarde no coração. Temos que viver na presença do Senhor, ter o amor de Deus, fé, viver em comunhão, ter obediência e se movimentar. E aí na presença, lá em Apocalipse 3, versículo 20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A vontade de Deus foi sempre estar presente em nós. O projeto dele foi esse, sempre ter presença na nossa vida, ser a presença constante em nós. Com Adão era assim, descia toda a tarde para falar com Adão, olha só que privilégio, né? Ouvia a voz de Deus toda a tarde, todo finalzinho de tarde, quando a gente está quase chegando em casa cansado, daí a voz de Deus chega e fala contigo assim. Foi assim com Moisés, foi assim com Noé. Os grandes homens da Bíblia sempre ouviram a voz de Deus, clara, sem dúvida que era a voz dele, porque ele sempre quis nos trazer a presença. Foi com ele no Velho Testamento, depois veio Cristo Jesus para nos trazer cada vez mais perto para a presença dele, mostrando que não podemos ir para lugar nenhum se ele não estiver em nós. E quando ele partiu, ele disse, eu vou partir, estou indo para fazer um lugar para vocês, lá vai ter morada, já deixou nós tranquilo que a nossa casa está pronta, mas ele disse, vou deixar com vocês o Espírito Consolador, é o Espírito Santo de Deus. Nunca nos deixou sozinho, porque a presença dele na nossa vida é que faz a diferença. Quando você está em Cristo, as coisas que não faziam sentido, fazem. E as coisas que até então para ti eram certezas, você começa a ver que aquilo ali já não serve mais para você. Mas você precisa estar na presença. Para você entender a vontade de Deus sobre a tua vida, depende de você estar na presença. É a presença de Deus que faz a diferença. É nós darmos no nosso coração sempre um lugar de honra para o Senhor. É nosso coração estar sempre cheio do Senhor, da palavra, nos enchendo sempre como o vaso que não tem tampa, porque o Senhor quer sempre que a gente transborde. Qual é o problema da igreja? A gente se acostuma a nos alimentar somente. A gente vem para a igreja, se alimenta, se enche, e aí quando está chegando quase na borda, que é ali na borda que começa a se manifestar o poder de Deus sobre nós, não só em nós, começa a se manifestar através de nós, aí a gente para de se encher. Estou cheio já, estou tranquilo. Já fui culto de ceia, que culto tremendo. O louvor abriu, e a palavra falou comigo, estou gigante. Mas aí esse domingo eu já não preciso ir, porque eu me enchi bastante. Aí quando o vaso começa a chegar na metade, aí começa a preocupar, vou voltar na igreja para me encher mais um pouco. E aí fica, esvazia, enche, esvazia, enche. Mas o Senhor não nos trouxe para cá para entendermos, quando a gente entende a presença do Senhor, sabe o que é a presença do Senhor? Você não fica mais no meio tanque. Você vem se encher, mas se encher todo dia para que literalmente transborde, porque aquilo que o Senhor entrega para você nunca foi só para você, é para você carregar e levar para os outros, e os outros recebem aquilo que transborda. Você só pode dar algo para alguém daquilo que você carrega. E você tem que carregar a palavra de Deus, a vontade de Deus tem que se manifestar na tua vida, mas para isso você tem que estar na presença. Se você andar no mundo, buscando as coisas do mundo, botando o mundo na tua presença como mais importante, você vai carregar só lixo. E a função de carregar lixo, irmão, é o caminhão do lixo. Faz muito bem essa função, glória a Deus por isso, para tirar o lixo da nossa casa, mas é função dele, não nossa. Nós estamos aqui para carregar a palavra de Deus e para isso precisamos estar na presença. É a presença de Deus. Nosso coração é enganoso, nosso coração nos diz sempre para fazer outro lugar, nosso coração está ligado à nossa mente é o nosso coração, e o Senhor sabe que o nosso coração é enganoso, por isso que Ele diz para que a gente nos encha, se encha da palavra, porque a dúvida nunca vai ter espaço em nós quando o amor de Cristo, a palavra dele estiver aqui dentro. Porque aí a dúvida não tem mais força sobre você, porque quando você está cheio, você está na presença do Senhor,
Você já não tem mais dúvida do caminho que você tem que percorrer. Você que tem que ir na direção de Cristo, porque é lá que as coisas vão acontecer. Você já não fica, será que eu vou para a direita, será que eu vou para a esquerda? O GPS do Senhor te faz uma rota e você não tem mais dúvida, é para lá que eu vou. E a rota do Senhor muitas vezes não é fácil. A grande maioria das vezes não é fácil. Porque a rota do Senhor é literalmente um treinamento diário, permanente, para nos trazer cada vez mais entendimento, mais força, para que a gente fique literalmente pronto como um exército verdadeiro de Cristo para lutar todas as lutas, crendo que a vitória já foi recebida em Cristo Jesus. Como é que a gente vai pregar para alguém que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo cura, que Cristo traz lá do passado, coisas que a gente achava que estava perdida, mas que eram do Senhor para a nossa vida, e Ele traz de volta, restaura coisas que estão perdidas? Como é que a gente vai falar e vai transmitir a emoção para a pessoa se a gente nunca passou por isso? Você quer falar de Cristo verdadeiramente? Então você tem que passar por Ele verdadeiramente. E passar em Cristo Jesus é passar por aflições, é ver o mar alto, é ver o mar agitado, mas não se preocupar, porque na hora certa tu vai ver o Senhor vindo caminhando sobre as águas, te trazendo paz, te trazendo solução, te trazendo entendimento, libertação, e Ele vai trazer, porque Ele vai ver em você que mesmo com o mar agitado, nunca se afogou, porque cria na palavra de Deus que te mandava toda a vida com a cabeça para fora d'água. Mas precisamos estar na presença do Senhor. O segundo é o amor. Lá em Deuteronômio 6:5 diz assim, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as tuas forças. Em João 13:34 diz, um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O projeto de Deus para nós sempre foi baseado em cima do amor. Se você lê a palavra de Deus, Ele está sempre falando de amor. Sempre foi feito um projeto para nós, desde o início, desde Gênesis, pensando no amor dEle por nós. Depois do pecado, depois de tudo que aconteceu lá no início, lá com Adão e Eva, o Senhor sempre corrigiu com amor. Ele podia ter derrotado, ter desfeito todo o projeto como um papel amassado e ter feito tudo de novo, porque Ele tem poder para isso. Mas Ele já amava Adão, já amava Eva, e Ele não se permitia destruir aquilo que Ele criou. Então, com amor, Ele foi dando ferramentas para que aquilo fosse corrigido. O amor de Deus corrige. O amor de Deus nunca nos lança fora. Nós, para Cristo, tivemos um preço muito alto, então o amor de Cristo pagou o nosso preço, e por isso Ele já não vê em nós nada que possa ser rejeitado, além do pecado, porque nós somos filhos, somos herdeiros, então o Senhor não nos rejeita. E aí quando Ele diz para que a gente ame uns aos outros, é porque Ele espera de nós um amor do mesmo jeito que Ele nos amou, diz a palavra. E isso é o difícil. Como é difícil a gente amar o outro como Cristo nos amou. Viemos para a igreja, ouvimos a palavra, a bênção, show de bola. E aí nos consertamos, e aí a partir da hora que nos consertamos, começamos a achar que tudo aquilo que a gente recebeu como palavra serve como arma para acusar os outros, para dizer, você está certo, você está errado, olha, Deus vai te pegar, olha, não é assim. Mas foi assim que o Senhor fez contigo quando você veio para a igreja? Foi assim que o Senhor falou com você quando você chegou aqui? É assim que o Senhor fala com nós todo dia? Nos acusando do que a gente faz? Ou Ele trata com amor dizendo, ei, larga disso, isso não é para você, com aquela voz mansa, de quem estava lá agachadinho escrevendo na areia, enquanto o pessoal pensava se jogava pedra ou não. Ei, pensa bem, olha, tu pode fazer isso aí, eu vou estar sempre por aqui, mas se tu se acertar agora, tu já começa a viver a minha manifestação do meu amor já agora. O Senhor falou com nós assim. E por que nós falamos diferente com outras pessoas? Quando a gente aprende a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, quando você entende a palavra do Senhor, essa palavra do Senhor é para nós, não é para os outros. Você lê a palavra do Senhor para você aprender a viver conforme a vontade dEle para nós, que é boa, perfeita e agradável. E para o outro, o que você dá? Amor. Você dá instrução de como viver na presença do Senhor. A Bíblia nunca foi uma arma. A Bíblia é uma palavra de salvação para a nossa vida, e através de nós a gente começa a usar o que Deus faz em nós para edificar a vida do outro. O Senhor nunca usou a palavra dEle como arma contra nós. E por que a gente anda apontando a arma para os outros?
Por isso que o Senhor diz que a ferramenta do amor muda, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho um filho de 14 anos. Eu não sou capaz de matar ele por ninguém. Mas ele fez, sem dúvida nenhuma ele fez. E o filho sofreu o que sofreu e em nenhum momento questionou o pedido do pai. E fez o que tinha que fazer, para você poder estar aqui hoje. Isso é uma demonstração do amor de Cristo, porque nós podíamos estar todo arrebentado lá fora, mas em algum momento da nossa vida, o amor de Cristo, através da presença dEle em nós, trouxe nós de volta. Nos trouxe para cá de volta. Nos resgatou. Você sabe a sua história, eu não sei, você sabe. Eu sei por onde eu andei. Eu sei por onde eu deveria estar se eu não tivesse entendido em algum momento da minha vida que o amor de Deus é o mais importante para mim. É que é na presença dEle que eu me fortaleço. É que é a vontade dEle para mim que é a mais boa, perfeita e agradável. Eu tentei até aqui com as minhas forças e até onde eu fiz com as minhas forças, eu só me arrebentei. Mas o Senhor respeita a nossa opinião. E a gente precisa entender logo. E às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas tem um monte de gente aí que peca, faz um monte de coisa errada e chega lá no leito de morte, aceita Jesus e vai salvo. É fácil. Aceitou Jesus, foi para o céu, eu creio nisso, eu creio na palavra do Senhor. Mas sabe o que eu lamento? Deixou de viver uma vida toda extraordinária do lado do Senhor. É igual o filho pródigo. Ficou chateado com o outro que voltou para casa. Esqueceu que a melhor vida foi a dele, que nunca deixou de estar junto do Pai. E a gente fica, eu vou viver a minha vida louca, lá no final eu peço a Deus e Deus me salva, no leito de morte dá tudo certo. Se der tempo, amém, irmão, tu vai ser salvo mesmo. Mas eu não quero perder a oportunidade de estar vivendo a vontade de Deus sobre a minha vida todo o tempo, desde agora. Eu já me arrependo de não ter vivido há um tempo atrás. Já estou achando que depois dos 30 já comecei a viver atrasado. Mas glória a Deus que eu entendi ainda com 30. Porque eu não quero perder a oportunidade de viver a vontade de Deus sobre a minha vida todo o tempo. Então a gente consegue resolver lá no 45 segundo tempo? Amém, pela graça do Senhor que a gente recebeu através do sacrifício na cruz e a gente é salvo sim. Mas eu quero aproveitar desde agora esse amor de Deus que está sobre a minha vida. Para que isso tudo aconteça, precisamos ter fé. E vamos lá para a palavra de Deus para ver o que fala sobre fé. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que as recompensas aquele que ele existe e que recompensas aquele que o buscam. Fé. Dificilmente e impossivelmente você vai conseguir viver a vontade de Deus sobre a tua vida não tendo fé, porque você precisa ter fé para crer que a vontade dele é a boa, perfeita e agradável. Você não consegue estar na presença de alguém que você não crê, e o crer está ligado à fé. Você precisa ter fé em Cristo Jesus, porque senão você não fica na presença de alguém que você não acredita no que ele fala. Você não vai viver num amor que você não crê e não tem fé que vai mudar a tua vida, porque senão você rejeita. Então tudo funciona através da fé. É impossível agradar a Deus sem fé, como diz a palavra. Sabe o que é fé? É você fechar o olho agora, se levantar aqui e ir embora para casa, com os olhos fechados, e conseguir chegar até em casa. Você consegue? Se eu lembrar do caminho e pela graça de Deus o estacionamento é grande, eu vou dar com a cabeça no máximo no portão lá fora. Mas daqui eu acho que ainda consigo sair. Mas mais do portão eu não consigo ir com o olho fechado. Mas quando a gente tem fé em Cristo Jesus, é literalmente caminhar sem saber o que vai acontecer, mas com a certeza que não vai cair. Porque quando a gente caminha com fé, a gente já não vive mais pelo aquilo que eu vejo. Meus olhos físicos me dizem uma coisa, me mostram uma coisa, e muitas vezes os meus olhos físicos me mostram um paredão que eu não consigo passar. Mas com a fé, numa visão espiritual que eu ainda talvez não veja, mas sinta no meu coração que a vontade de Deus vai ser feita na minha vida, eu caminho sem medo, porque eu não vou cair. E aí você vai,
E você faz as coisas e as pessoas começam a ver vocês um mover de Deus, porque vê, cara, não era para acontecer, não tinha como dar certo. Eu não acredito que deu certo aquilo ali. Aquele bicho é doido. Mas deu certo porque temos fé. E onde é que está a fé hoje do povo? Onde é que está a fé hoje da humanidade? Muitas pessoas têm fé hoje aonde? Num bilhete de loteria. Vai dar. Eu tenho fé que o meu número vai sair esse mês. Não estou condenando ninguém, irmão. Não estou aqui para pregar, para condenar quem aposta, quem não aposta. Estou falando, dando exemplo, amém? O cara compra uma Trimania, esse mês eu vou ganhar. Geralmente a Trimania, o meu cunhado vende, né? A Trimania geralmente é Hilux, né? Eu digo para ele, tá, lá vem tu me oferecer Hilux. Eu não quero não gosto nem de nada disso aí. Deixa o cadastro mesmo. O cara fica, esse mês vai sair a Hilux. Esse mês eu vou ganhar não sei quantos HB20. Fé nas tuas forças, esse mês eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo, mas está afastado da presença do Senhor, já não entende mais o amor de Cristo, já não vive mais pela vontade do Senhor, e a fé está nas minhas próprias forças e as coisas não acontecem. Mas nós que somos o povo de Deus, a nossa fé está em Cristo Jesus. E aí a fé em Cristo é a fé de caminhar sem entender, sem muitas vezes conseguir as coisas na hora que a gente gostaria, mas temos fé que tudo aquilo que é nosso está em Cristo Jesus. E se ainda não chegou, é porque não é a hora, mas a hora vai chegar. Porque o Senhor não nos trouxe aqui para sofrer, para viver mendigando. O Senhor é o Deus do ouro e da prata. Tudo aquilo que a gente necessita está na mão dele, ele pode dar a qualquer momento. Mas ele precisa ver em nós um coração que entendeu que, Senhor, é a tua vontade. Ela é boa, perfeita e agradável, é o que eu preciso, é o que me satisfaz por completo, é a tua vontade. E aí quando ele vê isso no nosso coração, agora eu posso derramar bênçãos grandiosas sobre a vida dele, porque eu sei o que eu vou dar para ele, não vai ficar dentro dele, vai se expandir. Mas o Senhor precisa ver em nós que nós entendemos que é a vontade dele. Senhor, o que tu me deu, a tua vontade agora eu passar para outro, pô Senhor, mas a bênção está tão bonita, né? Mas se é para dar para o outro, vou dar, né, Senhor? Amém, porque se eu vou dar para o outro, eu fico tranquilo, porque daqui a pouco eu recebo de novo, porque o Senhor é uma corrente. Ele dá num e vai passando, aí tu passa para frente, e aí daqui a pouco tu vê, tem bênção chegando de novo, e é um círculo, porque em Cristo Jesus, ninguém retém aquilo que recebe, mas entende que é para estar com Ele durante um tempo, daqui a pouco passa para outro. Porque a alegria que tu recebe de ser presenteado com o Senhor é tão boa que você não quer viver sozinho, você quer viver com mais gente, e aí tu começa a passar a bênção, e aí isso tudo funciona através do quê? Da fé. Se você não tiver fé, você retém, porque acha, Senhor, vou segurar porque, não sei, quem deu isso aqui não vai dar de novo. As bênçãos do Senhor são infinitas, e Ele tem bem mais do que aquilo que a gente imagina que é bom, perfeito e agradável, a vontade dEle é imensurável, e às vezes a gente fica guardando algo na nossa mão, achando que, se eu liberar, eu vou me arrebentar, não vai vir de novo. Já foi difícil vir. Foi difícil vir porque foi difícil tu entender que o Senhor tem mais para te dar. E aí quando tu entende, começa a aparecer com mais frequência. As bênçãos não param de jorrar porque o Senhor tem mais e mais e mais e mais, mas Ele quer que você entenda que o mais e mais que Ele te dá é mais e mais coisas para você passar para frente. Mas você só consegue fazer e viver isso, funcionar desse jeito, tendo fé. Um outro sinal de quem vive a vontade de Deus é a comunhão. O quão bom é agradável quando os irmãos convivem em união. Por que é importante a comunhão? Porque quando a gente está junto com quem entende, por quem vive em fé, nos fortalece. Trocamos experiências, trocamos testemunhos, onde eu estou fraco, o irmão está forte e me fortalece naquele momento, e é uma troca, sabe o que é? Eu vejo uma troca de operário aqui. Pô, estou quebrando tal muro agora. Está difícil, irmão, aquele murinho que eu estou quebrando. Aí o irmão vem outro aqui. Cara, eu já quebrei uma semana passada. Pega essa minha ferramenta aqui, que aqui vai dar certo. Nós somos todos operários do Senhor. E quando a gente está em comunhão, é uma troca de experiência, é uma troca de ideias. E isso tudo não é nosso, é do Senhor. O que o Senhor me fez como experiência no deserto não é para mim. Foi para mim aprender, porque Ele precisa passar o conhecimento, e Ele passa o conhecimento através de quem? Através do povo dEle, então Ele me ensina algo para que eu ensine para o outro. Então nós somos operários lutando nesse mundo que jaz do maligno, mas toda a nossa luta já é vencida em nome de Jesus. Não tem nada que te impeça de continuar caminhando. Talvez você está encontrando algum obstáculo, e é um momento de comunhão com o irmão, é uma troca de ideia, que alguém vai te entregar uma ferramenta que era o que tu precisava, que tu esperava de Deus, que Deus descesse para te entregar, mas você não entendeu que o Senhor estava com a ferramenta do lado para te dar.
mas é um momento de comunhão, de você entender que você tem que andar com alguém que te dê alguma coisa. E isso não é dizer porque que muitas vezes a igreja se perde nisso, né? Agora eu sou crente, agora não ando com qualquer um agora, não vou mais em festa, aniversário de parente, não vou mais em lugar nenhum, agora eu sou santo. Nós nos enchemos de Deus, nós estamos vivendo, e o pedido do Senhor é que estamos sempre em comunhão para que a gente esteja sempre se aperfeiçoando, para que quando a gente vá para algum lugar onde as pessoas não conheçam o Senhor, aquilo não nos influencie mais, porque o Senhor não nos chamou para ser influenciados, mas ser influenciadores. E aí no momento de comunhão você se enche, você carrega o teu cinto de utilidade de um monte de ferramenta, e aí quando você vai num lugar que onde era corrompido e você lá também se corrompia, você chega com um monte de ferramenta para mudar aquela situação através do nome de Jesus Cristo que está sobre a tua vida. E aí o pessoal do Alho não sobe, aí o pregador fica nervoso. Vou até girar as páginas aqui para ver se falta muito aqui meus bolsos, irmão. Vamos para os 2 últimos. E eu nunca pensei que eu ia chegar nesse estágio. Eu vou falar para vocês sabem que eu brinco aqui em cima, né, irmão? Mas eu nunca pensei que eu ia chegar nesse estágio que chega o bispo Fernando que diz assim, o louvor subiu, vou dar uma acelerada aqui na palavra. Que nada, minha palavra sempre era curta, né? Olha só como Deus é bom, né? Olha só como eu estou ficando chique. O louvor subiu, eu não acabei de pregar ainda, tá vendo só? Mas por que acontece isso? É Deus, irmão. Não depende de mim, não é a minha criatividade, é o Senhor falando, e o Senhor não acabou de falar com você ainda. Não é o que eu preparei, não é o que eu inventei. O tempo do Senhor nunca acaba. Talvez o louvor já subiu, o pessoal está se preparando, mas eu tenho algo para dizer para você. O Senhor ainda tem algo para falar na sua vida. É o Senhor que está aqui, não sou eu. E quando a gente entende isso, a gente se enche. E aí a gente fica com mais vontade de ficar. E aí o pregador vai até 1h, ninguém reclama. A risada da irmã não me convenceu, irmã. Meu Deus do céu. Outro ponto é a obediência. João 5, do 3 ao 5, diz assim, 1 João 5, do 3 ao 5. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido em Deus vence o mundo, e o que é essa vitória, quem vence o mundo, é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. Obediência é um sinal de rendição. É a gente literalmente dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou rendido aos teus pés. É o que você mandar eu fazer, Senhor, eu vou fazer. É literalmente viver a vontade de Deus, é obedecer, é dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada. É igual Pedro que dizia, Senhor, eu já pesquei a noite toda, não deu nada. Estou morto, cansado, já estava até lavando as redes. Deixa para amanhã. Pega outro barco aí. Não, ele olhou, Senhor, não deu nada, mas se é tu que estás pedindo, eu vou novamente. O Senhor vai pedir para te fazer uma coisa que tu acabou de fazer. Mas você fez pelas tuas forças, e quando você obedece, e aí o que você acabou de fazer, do teu jeito, você faz novamente, mas agora com a presença de Deus, obedecendo um pedido do Senhor para a tua vida, aí acontece o que você queria que tivesse acontecido antes, mas antes você não estava através de uma obediência do Senhor, e agora você está, aí as portas se abrem, o céu abre, e as coisas começam a descer sobre a tua vida, e aí tu começa a dizer, Senhor, como é que eu não vi isso antes? Como é que não aconteceu antes? Por que não veio antes? O Senhor disse, porque antes eu não tinha te mandado ir, agora eu te mandei. Viver em obediência é caminhar somente quando o Senhor diz vai, aí você vai. Enquanto o Senhor não fala, você permanece parado. E o parado muitas vezes é recebendo a orientação do Senhor, dizendo, olha, é igual um atirador de elite, o pessoal fica só aqui, olhando, só vendo como é que está o inimigo, está se preparando, dizendo assim, coitado, está se matando lá, se escondendo, não saber que eu já estou vendo aqui. E aí tu se prepara e o Senhor diz, vai, agora puxa aquela arma que eu te entreguei e vai. E aí tu vai lá e vence. E aí tu vai lá, as coisas acontecem. Aí vem lá tudo aquilo que tu estava esperando, começa a ser derramado pela tua vida. E aí o céu abre, e aí tu começa a ver a demonstração do amor de Deus, a manifestação dele na tua vida. As pessoas ao teu redor começam a ver aquele mover acontecer. Tu começa a ver aquela alegria que está em ti, começar a brilhar no olhar de todos aqueles que estão ao teu redor. E isso só acontece através de uma obediência do Senhor. E para o final, que aí agora como o baterista começa a tocar, irmão, o baterista começou a aquecer, já é para dizer assim, pastor, tá show lindo tudo, mas já tem que acabar mesmo.
é a questão do movimento, né? Eu falei sobre isso na quarta-feira, o movimento. Gênesis 1, versículo 1 ao 2, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas. Às vezes a gente não está vendo nada, não está vendo saída, não está vendo solução, mas isso não pode nos impedir de continuar nos movimentando em nome de Jesus. Porque onde não tem nada, onde não existia nada, onde você não vê nada, irmão, onde você não vê saída, você não vê porque você está olhando com seus olhos físicos, mas se você olhar pelos teus olhos espirituais, você vai ver o Espírito Santo de Deus lá onde você não vê nada, já trabalhando a teu favor. Porque o Senhor se movimenta, o Senhor nunca esteve parado, a terra se movimenta, o mundo se movimenta, se você vê ali as flores, as plantas, o ar, tudo se movimenta porque o Senhor se fez em movimento. Mas nos frustramos porque as coisas não acontecem no nosso tempo, mas só porque não está acontecendo, porque nós não estamos vendo, porque as coisas não estão se aparecendo na nossa frente do jeito que a gente gostaria. Não quer dizer que o Espírito Santo de Deus já não está lá, onde você achava que era um abismo, se movimentando a teu favor. O pecado tentou abrir um abismo entre nós e Deus, mas o Senhor fez um viaduto, uma ponte, e não tem nada que não te faça ultrapassar. Precisamos nos movimentar, e é uma decisão para que a gente viva a vontade de Deus sobre a nossa vida. Que é um exemplo para a gente acabar já, tá, irmão? Abençoado, pessoa querida. Pedro andou sobre as águas. Por que ele andou pelas águas? Vocês sabem a história, ele não estava sozinho no barco. Tinha mais gente. Por que ele andou? Porque foi ele decidiu encontrar Cristo. Os outros não. Todos eles, diz a palavra, todos eles se assustaram porque acharam que era um fantasma. Mas Pedro decidiu dizer assim, não, eu vou ver que negócio é esse aí. Tá, o senhor, é tu mesmo, senhor? Se for tu mesmo, me chama aí, deixa eu ver se essa parada, esse negócio funciona mesmo. Aí ele disse, não, vem aqui então. E aí ele foi. A decisão de se movimentar. O Senhor não chamou ele, mas o Senhor estava lá para todos eles que estavam no barco. Mas alguém decidiu encontrar Cristo e se movimentou em direção a Ele. A palavra de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita, agradável, está para todos nós. Sabe qual é a diferença? Uns se movimentam, outros ficam sentados, achando que, estou assustado com a situação. E é no meio do assusto da situação, você se levanta e reconhece o mover de Deus na tua vida. Aí tu diz, Senhor, é tu que estás aí, então eu vou. Está todo mundo com medo, mas eu vou. E aí o negócio acontece. Davi matou Golias. Quem é que mandou Davi matar Golias? Os pastores que estão aí me ajudem se eu estiver falando alguma blasfêmia, mas eu não me lembro de ler na Bíblia Deus dizendo assim, cara, vai lá matar aquele gigante ali. Eu não vi Deus mandando matar nenhum. Eu não vi. Davi tinha uma promessa, Davi foi chamado para ser rei, tinha todo um mover na vida dele, mas porque Deus já viu no coração de Davi algo diferente que não tinha visto em outro. A promessa podia ter sido lançada na vida de qualquer outro, mas era Davi que tinha o coração conforme Deus queria. A gente está tão acostumado a falar em Novo Testamento que chama Cristo, mas Cristo e Deus e Espírito Santo tudo mesmo, né? Mas por que Davi matou Golias? Mas Deus nem mandou. Mas estava acontecendo uma situação. O povo de Deus estava sofrendo. Tinha alguém blasfemando contra Deus naquele lugar, e alguém se levantou e se movimentou. Ei, esse cara não pode falar com Deus assim não. E aí ele decidiu, se qualquer outro tivesse o coração dele, tivesse tido a decisão de fazer algo diferente, através da vontade de Deus que se manifestava naquele lugar, tinha matado Davi também, Golias também. Mas foi Davi que decidiu. Todos nós aqui temos Golias na nossa vida. Todos nós aqui temos problemas para enfrentar. Todos nós. Mas a palavra de Deus também está em todos nós. A palavra de Deus é a funda que você precisa na sua mão. E sabe qual é a pedra? É a força do Espírito Santo. Você vai pegar essa pedra, vai lançar contra o teu problema, e a força do Espírito Santo vai derrubar tudo aquilo que está na tua frente. Mas é uma decisão tua de se levantar. Se nós continuarmos se comovendo e não se movendo, a vontade de Deus não vai se manifestar sobre nós. E ela existe. Nada muda, nada a tira de nós, porque é algo que o Senhor plantou em nós. A vontade dele só muda se
é a decisão de fazermos ou não, conforme a vontade de Deus. Então, se nessa manhã serviu algo para o seu coração, que você entenda que existe uma vontade de Deus sobre você, que o Senhor não mudou todo o projeto que Ele fez para você. Existe um projeto, existe um propósito para a tua vida, existe alguém, um engenheiro, um arquiteto, um designer de interiores, melhores que todos, que preparou algo bom, bonito, perfeito e agradável para você. Mas Ele precisa que você se levante como alguém com fé, com obediência, cheio de amor, cheio da presença do Senhor. Sem dúvida nenhuma que não existe para onde lugar nenhum que você possa ir, senão para a direção de Cristo, dizendo: Senhor, eu vou sem dúvida nenhuma continuar caminhando na tua direção, porque não existe lugar melhor para onde eu devo ir, e por isso eu vou em teu nome. E aí o Senhor vai fazer acontecer, e aí você vai começar a viver o extraordinário do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar?